Amém, glória a Deus. Vamos falar sobre jejum, família TKS. Estamos juntos aí mais um domingo. Deus possa nos abençoar grandemente, fortemente, nesse domingo poderoso. Deus possa estar derramando da sua graça, o seu espírito. Que Deus possa transformar a sua vida de uma forma tão poderosa. Vamos estar falando aqui em Mateus 4, versículo 1 e 2, fala sobre a tentação, o preparamento de Jesus para a sua missão. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nega, dá uma baixada aí, nega. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aleluia, glória a Deus. Vamos iniciar aqui sobre o jejum. Coisas poderosas sobre como fazer o jejum. Vamos dizer por que a gente deve usar isso. E Jesus nos ensinou sobre o jejum, né? Qual o ensinamento que traz o jejum, se Jesus jejuou aí 40 dias, né? Que assim chegou ali, ver que se chega mais alguém aqui. Que assim que chegou, deixa eu ver se foi que assim. Ver também quem chega. As pessoas aí, para ver se já se entra aí. Olha, entrou um. João aí. Para ver se já se entra aí. Meu áudio tá atrasado, agora que tá saindo no celular de Tiaci. Pai, senhor, Tiaci. Pai, senhor. Tá chovendo aí? Não. E aí? Aqui tá também o clima para querendo fechar, mas ainda não fechou não. Começou tarde hoje, não foi? Foi mesmo, tava ali assistindo uma série de Madalena e todo dia eu tô esquecendo as lives. Tava assistindo ali a série da Madalena, é muito boa também ali, mostra umas partes de Jesus. Tava até no capítulo 3 ali da série ali, onde fala de Jesus no deserto. Aqui, ó, pra ficar aqui no meio, ó. Vem pra cá, ver se acerta isso. Deixa aqui mesmo. Mas... olha o jeito que a senhora tá aqui, ó. A gente vai estar falando sobre o jejum aí. Essa semana eu fiz um jejum terça-feira e Deus tinha me revelado coisas hoje. O jejum que às vezes a gente faz jejum, mas a gente não pensa o poder que tem isso, né? Que Jesus pediu quando ele fosse ao céu, que era para todo mundo fazer o jejum e às vezes as pessoas não sabem o poder que tem um jejum. Uma das coisas que eu descobri mais poderosa de fazer um jejum diferente é saber que o jejum ele mostra nosso dia a dia, a nossa vida, o que nós vencemos ou não vencemos no dia a dia, o que somos capazes e que não somos. Eu não marquei data, eu não marquei hora para fazer esse jejum de terminar. E o que eu via? Quando eu comecei a jejuar, o Senhor estava me mostrando, abrindo um discernimento e dizendo, olha como é a tua vida. Algumas situações veio na vida na hora de eu sentir, passar num restaurante e sentir o cheiro da comida e esquecer do jejum. Algumas vezes fui fechado na estrada, trabalhar de moto, fui fechado e esquecer do jejum por causa de uma fechada. E é isso que o Senhor nos mostra no dia a dia, quando nós não estamos preparados. O jejum é tão poderoso, por isso que Jesus mandou nós jejuar. Coisas que nós entramos com a mente preparada, que eu entrei com a mente preparada, o Senhor fala assim, você vai jejuar, você vai trabalhar, mas você vai ver situações muito difíceis e eu quero ver como é que você vai controlar.
E algumas vezes, no dentro do jejum, eu esquecia de controlar as minhas emoções. E eu aprendi muito, porque dessa vez eu queria fazer um jejum no espírito, então não na carne. Eu queria que meu espírito vencesse algumas dificuldades na minha vida. E quando eu coloquei o jejum em não escutar minha carne ou minha alma, mas escutar o Espírito de Deus, foi poderoso, porque algumas coisas, quando eu passei, eu esqueci do jejum, mas eu continuei o jejum, e depois lá na frente Deus já me revelava, falava assim, olha, essa situação aconteceu aí, mais ou menos na comida, tu esquece do jejum. Nas pessoas que estão no meio do trânsito, das dificuldades, você esquece do jejum. E aí esquece de orar, esquece de buscar Deus, esquece de cantar uma música, esquece o foco. E eu descobri que no jejum é a nossa vida no dia a dia. É a nossa vida de anos e anos, nossa vida, que às vezes a gente está correndo sobre situações e talvez a gente perde o foco verdadeiro. Como é nosso dia a dia sem o jejum? No jejum a gente já entra com a mente preparada, dizendo assim, eu sei que vai vir dificuldade. Eu sei que vai vir a falta com vontade de comer. Eu sei que vai vir pessoas tentando me atentar. É tanto que Jesus, quando ele vai jejuar 40 dias, eu estou falando de um dia. Imagine Jesus 40 dias. A Bíblia diz que os anjos, né, iam lá confortar, ia lá ter Jesus, e o inimigo também estava lá. E quando nós jejuamos no dia a dia, a gente sabe que o inimigo ele não quer que a gente jejua porque tem um conhecimento muito grande, tem um conhecimento muito poderoso no jejum. É Deus abrir conhecimento na nossa vida, que a vida espiritual está acontecendo as coisas poderosas e nós não estamos vigiando. Então Deus quer, o jejum é uma coisa de aumentar a nossa espiritualidade, né, de a gente buscar mais santidade e a gente olhar que tem tantas coisas erradas que a gente faz no dia a dia. A gente não entramos no dia, acordamos de manhã, estamos preparados até na hora da gente dormir. A gente vê muitas, como é que a gente vai reagir sobre todas as situações das nossas vidas? Como é que nós vamos reagir às situações que vêm? Se nós vamos reagir como ser humano ou se nós vamos reagir com o Espírito de Deus, né? Ou a sabedoria que Deus nos dá para nós interpretar cada situação da nossa vida. E fora que muita gente leva o jejum só para o lado de expulsar demônio, né? A gente vê muito forte quando uma pessoa entra endemoniada na igreja, em um lugar, vai 5, 6 pessoas. E a pessoa parte para cima para o inimigo expulsar o demônio. As pessoas vão forte na oração, é muito forte, a pessoa vai. Mas quando é a luta contra si próprio, que o jejum mostra a luta da carne com o espírito, que é a mesma, o que está escrito em Romanos, né? A maior luta que a gente pode ter é com a gente mesmo. É o que a gente vai desistir ou se a gente vai avançar na vida. E muitas coisas na nossa vida nós desistimos, nós não acreditamos em nós mesmos. E o jejum é isso. Quanto mais você vai. Quando eu cheguei à meia-noite, eu estava com o espírito renovado, eu não estava com fome, porque eu já entrei com o espírito forte, né? Eu já entrei determinado a dizer, Senhor, qual é meu limite para jejuar? Toda vez que eu botei o limite de parar o jejum de ir até 7 horas, 8 horas, eu tive mais dificuldade. E esse que eu não botei limite para testar, ainda não é meu limite. Eu sei que eu ainda posso ir mais além ainda de qual é o limite de nós jejuar. E qual é o limite de nós, nossas vidas aqui? Qual é o limite de tudo que tem acontecido em nós? Será que a gente não para por poucas coisas na nossa vida, as emoções, a gente se enraiva facilmente. Então, Deus está abrindo coisas poderosas e é o que Jesus ensinou. Ele falou com os discípulos. Alguns pessoal reclamaram por que os discípulos dele não jejuavam. Ele falou, não, porque eu estou no meio. Mas chegará uma coisa poderosa que Jesus falou, chegarão tempos difíceis, meu filho. E vocês terão que jejuar. E nós não pegamos isso. Chegará coisas difíceis e eles terão que jejuar. Engraçado que eu pensei na minha vida, eu passei tanta situação difícil, eu nunca pensei na minha vida assim direito, assim, falando, eu tenho que jejuar toda vez que vi uma coisa difícil. Eu nunca tive isso muito na minha cabeça. E uma das coisas que aconteceu é quando Esther, a rainha Esther, ela teve uma situação que ela ia morrer, ela jejuou antes. Ela botou todo mundo para jejuar, porque a morte dela estava declarada dos judeus.
que ela era judia. Outra coisa era Josafá. Josafá, quando ele foi para uma guerra e ele teve medo, ele mandou o povo jejuar antes. Olha as situações difíceis que tem e a gente não faz em nossa vida. E o próprio Jesus, o próprio Deus falou assim, ó, eu vou subir, mas chegarão tempos difíceis. Ele não fala só sobre sobre expulsar demônio. Ele fala assim, ele fala com os discípulos assim, desse jeito. Chegará no dia que eu subir, chegarão tempos difíceis e eles precisarão jejuar. Por que para jejuar? Porque terão que estar preparados. E o jejum traz poder, traz santidade, traz discernimento, sabedoria e muitas coisas. Mas a gente não pegamos isso. Queremos preparar talvez a gente fazer jejum na hora que a coisa está difícil. A coisa ficou difícil, eu vou jejuar. Mas a gente tem que estar fazendo o jejum preparado antes, né? Como fez Esté, como fez Josafá, né? E o próprio Jesus se preparando para a sua jornada. Antes dele começar o ministério dele, ele jejuou, ele se preparou no jejum, né? Então, o jejum, ele traz essa coisa poderosa que às vezes a gente pensa que é só a comida, é a abstenção de comida. O que isso traz de inteligência comigo? Traz de eu conhecer quem sou eu. Quem sou eu, até quando eu suporto as tribulações na vida, as dificuldades na vida, e Deus, não foi à toa que Jesus mandou nós jejuar, porque tinha aí uma coisa poderosa a nos ensinar, ainda que traz, a Bíblia fala que nos dá muita autoridade sobre os demônios, sobre doença e sobre todas as emoções do nosso corpo e como nós pensar direito. Passando para a tia C aí falar um pouco sobre a experiência do jejum, que a senhora já fez algum jejum, qual foi os propósitos e como aprendeu sobre o jejum. Passar para a tia C. Então, eu estava observando aí cada palavra que César estava falando, eu estava em concordância. Eu vou falar algo aqui, antes de eu falar alguma coisa, a experiência que eu tive com jejum. Lá na Bahia, na Batista, uma irmã, ela sempre falava algo que aconteceu com ela. Na época, ela não era evangélica. E o esposo dela também não era. E eles liam muito a Bíblia, o esposo dela. Ela não dava conta de ler, não. Mas ele sempre lia. Aí um dia, ela falou assim, ele falou para ela, Maria, chamar Maria, olha, aqui na Bíblia fala que Deus abria as madres das mulheres que eram estéril, não tinha filho. Aí ele disse que ele falou assim para ela, o mesmo Deus que abre é o mesmo Deus que pode fechar. Então o jejum, assunto, veja só. Então vou fazer um jejum em prol para que tu só tenha esses filhos aí. E ele jejuou em prol de Deus fechar a madre dela para ela não ter mais filho. Um homem não crente, mas ele lia a Bíblia, era tipo Cornélio ele. E veja só, e ele fez esse jejum, né? Ele fez para que Deus fechasse a madre dele. Pois, para a glória de Jesus, a irmã não tomou nada, ela sempre falava. Ela não tomou nada, nada. Teve só 5 filhos. A partir daquele dia que ele tomou aquela decisão de fazer aquele jejum, pois não é que Deus respondeu. Hoje os filhos dele estão criados. Pessoas que eu conheço mesmo, mora ali perto, ali no professor Geo Lopes, está saindo lá naquele lado ali do Beco Siriá. Conheço demais pessoal. Então a gente vê o poder que há no jejum, né? Uma pessoa não crente, mas ele creu na palavra, ele lia e viu os milagres e acreditou. E Deus operou essa maravilha. Então, o jejum, ele é poderoso. Eu quero falar algo que aconteceu comigo sobre o jejum. Eu tenho uma grande experiência para falar. Quando eu era mais nova, assim que eu aceitei Jesus, eu jejuava logo, eu não era diabética, né? Podia jejuar o dia todo. E um certo dia, eu estava na terça-feira, lá no culto de consagração que tinha na Nova Esperança. Era o dia todo, a gente ia de manhã, consagrava lá, ficava até meio-dia e vinha para casa, quem tinha sua família, né? O pastor era muito sábio, o pastor Ezequiel na época. E vinha, né? E voltava. E eu ali vim em casa, os meninos chegavam da escola tudo pequeno, e eu vim em casa
dava comida a eles. Quando era 2h30, eu voltava de novo, jejuando. Sempre eu fazia isso. Aí, quando foi um certo dia, de noite, eu estava nesse dia jejuando, e Tom chegou lá em casa. E um quadro de Tom tinha quebrado. César lembra muito que ele tinha uns quadros lá, né? Era Padre Cícero. Era muito quadro mesmo. E aquele quadro, aquela imagem ali de Padre Cícero, um dia, de tanto tempo, aquele cordãozinho que amarrava ele, ficava ali pendurado, quebrou, né? Aí ele chegou de tarde e ele pegou aquele quadro. Quando ele viu, ele já foi perguntando pelo quadro. Já de noite, eu estava em consagração ainda, eu não tinha comido nada. Forte mesmo. Quando vai passando o tempo, é como César disse, quanto mais vai demorando o tempo que vai a fome, ó, vai embora. E eu ali, firme e forte. Sempre eu fazia consagração em prol da libertação dele. Não foi nada, não. Aí ele pegou esse quadro. E eu estava esquentando até a janta para ele. E ele pegou aquele quadro de Padre Cícero. E aí ele tentou colar. E eu olhando assim de lado, não falei nada. Eu falei assim, só no coração. Eu ali em jejum, eu falei assim, Senhor, manifesta o teu poder. Eu pensei só no coração, né? Aleluia. Não foi nada, não. Aquele quadro, aquele vidro que ele tava, aquele quadro, ele quebrou na mão dele, César. O quadro caiu sozinho antes, né? Caiu sozinho antes, depois ele queria tentar aquele pedaço menor. Recuperar. Ele queria, não, o quadro caiu só e não se quebrou. E depois ele pegou o quadro, que ele queria botar outro cordãozinho, foi assim. Aí quando ele está assim em pé, aquele que eu falei, Senhor, manifesta o teu poder, aquele quadro na mão dele, César. Ele desabou, ele abriu assim um pedaço assim no meio, e aquele pedacinho menor ficou na mão, e o pedaço maior, que quebrou na mão dele, bateu assim no pé dele. Ele ficou tão nervoso que ele estava ali querendo arrumar os quadros, botar um cordãozinho, ficou tão nervoso que pegou esse quadro e não. E ficou assim nervoso, tão nervoso, e eu de lá. E aí, ali em espírito mesmo, eu comecei da glória a Deus, da glória a Deus, da glória a Deus. Aí eu falei assim, olha, esse quadro. Aí ele colocou lá na parede, encostou o pedacinho quebrado muito tempo, ficou lá, até depois que ele aceitou que ele foi lá, que Kátia tinha jogado fora. Aí eu falei assim, esse quadro vai ficar aí. Para quando Tonho aceitar Jesus, eu vou contar a ele um milagre que aconteceu. Eu vou contar a ele que eu estava em consagração, em prol da libertação dele. E na hora que ele pegou aquele quadro para arrumar, Deus manifestou o poder. Então, gente, é uma coisa que eu tenho muita experiência, é o jejum. É poderoso. É muito poderoso. Se as pessoas entendessem, os cristãos, o poder que tem essa arma, né? Às vezes muita gente pensa que é só orar, não. O jejum eu acho que é mais poderoso do que a oração. Tem que estar junto, né? Tem que estar junto, porque se você estiver jejuando, quando você terminar aquele propósito, que você está aquele horário, claro que você vai entregar através da oração, né? Então, são duas coisas que andam junto, né? O jejum e a oração. Que a gente sempre entrega orando, né? Então, é muito poderosa, né? E eu olho assim sobre a palavra de Deus mesmo, como tu acabou de falar. Eu estava hoje vendo ali Jonas, o rei, né, de Nínive, quando Jonas foi lá, o que é que o rei fez? Colocou até os animais, né, para não se alimentar. Não se alimentar. Ficou ali em jejum. Olha o poder do jejum que tem, né? Que o povo, né? Que o povo confiava mesmo no poder do jejum, que é muito poderoso. São coisas assim que muita gente parece que já perdeu. Não sei, eu não conheço o poder que há no jejum, mas é uma arma poderosa. É por isso que Jesus tem dois significados, né? Porque o jejum, tanto ele fortalece o nosso espírito, como o nosso corpo físico, como coisa, né? Que quando a gente está jejuando, a gente está mortificando ali as obras da carne, né? O que vem, a gente tem força para resistir, né? Por isso que Jesus, quando ele estava ali no deserto, quem chegou lá? Satanás, né? E Jesus ali, ali com fome, 40 dias, 40 noites, não é brincadeira, né? E quando Satanás chegou ali, Jesus ali estava
Ele sentiu fome, mas Jesus ali, como ser humano, ele estava com toda a força, toda a garra, não é verdade? É, Ele estava ali, ele sentiu fome como ser humano, qualquer um da gente sente, mas o espírito dele ali estava forte, né? Só o corpo físico dele que naquele momento sentiu, né, fome. E Satanás aproveita. Você vê que Satanás aproveita os momentos mais frágeis da nossa vida para chegar. E se você não tiver com a sua carne, né, mortificada pela obra de Deus, pelo poder do jejum ali, porque o jejum nos ajuda na hora da fome, na hora de tudo, que o tentador chega nessas horas que ele chega mesmo com a oferta dele. Mas se o nosso corpo espiritual, o nosso corpo físico, que o jejum tanto ajuda, como eu acabei de falar, mortificar as obras da carne e fortalece o nosso espírito no mesmo tempo, né? E a gente não sabe o poder que essa arma tem. Muitos cristãos não sabem. Porque se soubesse, né, o povo jejuava mais, nem só na igreja, né? Porque tem um dia certo, né? Todas as igrejas têm aquele dia exclusivo para é verdade. né? Mas durante os dias você pode ir para o seu trabalho, jejuando, não é? Tira os minutos É ali, verdade. entra ali no banheiro, em algum lugar, na hora ali, já entrega, né? Naquele momento, e vê, né? Às vezes, naquele momento, naquele dia mesmo que você está jejuando, talvez não aparece nada naquele momento, algo assim que vem te, né? Para você dizer verdadeiramente, eu vesti por causa do jejum. É como tu diz, mas passa momento em nossas vidas, mas na frente acontece alguma coisa. Foi o poder do jejum. Foi o poder do jejum, podia acontecer coisas piores, né? É Como verdade. já aconteceu comigo mesmo, muitos livramentos, Deus tem me dado assim de quedas. De quedas, eu creio que tudo isso é livramento de Deus, né? A gente não sabe, está jejuando e nem sabe o que pode acontecer lá na frente, o que Deus tem lá, o livramento para nos dar, né? Então eu vejo o jejum como uma arma poderosa nas nossas vidas. Foi muito bom essa palavra que tu trouxe essa semana, né? Que o jejum, eu tenho experiência sobre o jejum, porque já vi coisas grandes acontecer na minha vida. Em nome de Jesus. É mesmo, a gente quase nem faz, né? Jejum assim, É, realmente, né? hoje eu tô Estamos, preocupado com minha vida espiritual agora, porque eu estava lendo a Bíblia, estava pregando a palavra de Deus, e uma coisa eu deixei muito de lado foi o jejum. Assim, a gente não tem aquele propósito, eu vou toda semana botar isso como uma prioridade na minha vida. Não. É não a tem. hora que teve um problema, eu jejum. E eu vi que isso é uma dificuldade para a minha vida agora, porque Jesus está me mostrando que eu tenho que se preparar eu não vou estar preparado se eu não tiver jejuado, né? Se eu não tiver jejuado, eu não estou preparado. Já imaginou todo mundo dia de domingo que vai hoje jejuou essa semana? Ele teria tanta coisa para contar dia de domingo hoje que o culto ninguém ia resistir de tanto poder dentro do culto. E Com não está acontecendo certeza. coisa sobrenatural porque o povo não está escolhendo esse poder poderoso que Jesus deu nas nossas mãos. E às vezes eu fico imaginando, se está acontecendo comigo, imagine com tantas pessoas que não têm resposta de Deus, porque não, Deus nos deu uma resposta muito grande sobre o jejum de vencer muitas batalhas na nossa vida. E o jejum é poderoso, né? O Senhor disse que dias difíceis viria sobre nossas vidas. Essa semana eu tive dando, essa não, agora de manhã eu tive dando estudos sobre o jejum, e eu pedi para cada quem contar um testemunho do jejum, igual nós estamos contando aqui, e foi mais edificante do que o meu próprio estudo. A irmã me contou assim que eu fiquei abismado, que ela não perdoava um marido dela, que ela tinha largado há muitos anos, e ela tinha que dar o perdão, né? E ela contou que ela fez primeiro jejum 21 dias para liberar o perdão. E ela estava preparada, ela fez mais outra de novo, 21 dias. Aí ela disse que depois fez mais outra de 21 dias, que ainda não estava preparado.
E eu fiquei assim, meu Deus, olha que pessoas travando dentro de casa uma batalha poderosa, né? Às vezes a gente nem sabe o irmão que está do nosso lado, ele está fazendo coisas poderosas, e ela disse que, ali, que foi um alívio, né? Ela liberar o perdão, né? Pelas pessoas que fizeram. Olha a Toninha ali. Deus abençoe, Toninha. Oi, César. Ei, Varoa, faz tempo que eu não vejo a Toninha. Pois é. Deus abençoe você. É, e isso que quando ela contou sobre essa situação, olha aí, três vezes que ela fez a campanha de 21, a campanha de Daniel, né? Ela fez a campanha de Daniel, ela só em casa dela para liberar o perdão. Então, ali ela conheceu o que aquilo ali ela não liberaria o perdão sem essa resposta que Deus entregou claramente nas nossas mãos, essa arma poderosa, né? Eu creio que de si dela, eu pensando ali quando ela estava falando, em si próprio dela, ela não conseguiria liberar aquele perdão de jeito nenhum. Talvez as pessoas não tenham força de fazer várias coisas na vida, mas Deus deu uma arma poderosa, né, de você usar contra as coisas ruins, que é o jejum. Aí Deus abriu um entendimento sobre o jejum, né? E a gente, eu fico imaginando, a gente somos errados demais. Tem coisas poderosas, não é só a abstinência do alimento, é o conhecimento total que Deus está dando na nossa vida. E uma das coisas mais poderosas, eu vejo que Deus está testando, falando assim, ó, como é a tua vida. Para mim, um das mais conhecimentos que eu tive no jejum é falar assim, o jejum é a tua vida. É o quanto tu suporta no dia a dia. É quantos tu está disposto a buscar a santidade. É quanto tu está disposto a dizer assim, eu quero viver todo dia em santidade. Eu consigo vencer as dificuldades. Jesus dizendo assim, ó, como é que o jejum vai agir? É te dando sabedoria nos dias difíceis para tu tomar a decisão certa. Lá na frente você já está preparado. Deus já deu a resposta. Deus já deu discernimento a você. Você vai ter resposta, porque tem hora que a gente não tem resposta para algumas coisas. Mas o jejum, Deus revela coisas poderosas, que é igual ele fala, né? As coisas aconteceu com Esther, aconteceu com Josafá, porque eles jejuaram e eles soube como fazer. Antes eles jejuaram e se prepararam. Então ele já estava preparado para aquela situação, porque Deus já estava preparando. Quando eles tomaram a atitude de fazer o jejum, Deus revelou coisas poderosas na vida deles, né? E a gente falando isso, quantas vezes a gente não faz isso, né? E fora outros testemunhos lá que os meninos começaram a contar na escola dominical. Ah, eu fiz jejum para isso. Simone contou também, fez o jejum para ganhar um emprego. Até Simone contou o testemunho dela lá, fez um jejum para ganhar emprego, arranjou um emprego. Então, olha o tanto de coisa que nós podemos usar o jejum para o nosso filho, para o nosso trabalho, para a minha vida espiritual. O jejum pode ser usado para todas as coisas, para a gente ter Deus nos ensinar como nós tomar a decisão. E às vezes a gente toma dentro do quarto, orando a Deus. E às vezes vai falando assim, e a resposta, por que não veio? E por que o poder não veio sobre a minha vida? Por que eu não estou fortalecido se estou orando? Né? Porque Jesus falou, vocês têm que orar, mas também vocês têm que jejuar. Tem que estar junto, né? E nos revela as coisas poderosas. Fala mais alguma coisa aí sobre jejum aí, Tias. A gente vê, eu estava observando em Mateus, capítulo 17. Capítulo 17 e o versículo, acho que 21 ou 22. Que quando aqueles homens, os discípulos, aquele pai levou aquele menino endemoniado, não foi? Para os discípulos É curar. verdade. E eles não puderam fazer nada. Aí voltaram, aí Jesus expulsou, aquele menino ficou. Aí os discípulos, com vergonha, né? Foi lá contar Jesus. Foi falar de todo mundo, porque era caso de vergonha, né? Não fizeram nada. Foi lá. Tentaram. É coisa de fazer vergonha mesmo. Tá? Pensou? Nós, por exemplo, eu sou diaconisa, né? E aí manifesta um demônio lá na igreja. Aí eu vou expulsar, não sai nada. Claro que eu vou ficar com vergonha, né? Não vou falar com ninguém, né? Se acontecer isso, em nome de Jesus, eu profetizo que nunca vai acontecer, né?
Mas ele ficaria com muita vergonha, né? Eu levei lá e tinha uma diaconisa lá e aquela pessoa ficar comentando, né? Tinha uma diaconisa lá, não fez nada por mim. E é uma grande vergonha. Então, os discípulos ali passaram uma grande vergonha ali, né? E aí o pai, aí eles foram perguntar a Jesus, como eu estou falando, né? Todo mundo conhece, né, essa passagem aí. Eu sei que tem pessoas que devem estar assistindo nessa live, tá vendo isso. Aí Mateus 17 e o versículo 22. É o 22 é o 21. Nesse meio você encontra. E aí, isso me chama muita atenção. Toda a vida eu gosto muito desse texto, me chama muita atenção. E aí os discípulos em particular foi lá e perguntou a Jesus por que, né, eles não expulsou aquele demônio, né? Qual foi a resposta de Jesus? Que tem, né, situação, tem demônios, são fortes, né? Não é um demônio só. Que às vezes a gente tem que ter experiência. Você está expulsando ali, você não está saindo, mas porque não é um só, não, né? É vários, e é forte. Jesus falou assim, olha, tem cárcere de demônios que só é expulso pelo poder da oração e jejum. Tem que estar junto, né? Porque você ali, não é que naquele momento que aquele demônio se manifesta, você tem que estar em jejum. Jesus falou, antes, ter uma vida constante, sempre jejuar, né? Para quando chegar, é a mesma coisa de uma pessoa, por exemplo. Ele só lembrar de fazer uma economia de algo, fazer uma poupancinha todo mês, só na hora da necessidade, que ele vai lembrar, por que eu não fiz? Não vai adiantar, né, naquele momento. É Tem que verdade. fazer antes e guardando lá, não sabe o que pode acontecer no amanhã. Então, é isso aí o jejum, né? Não é preciso que naquele momento exato que o demônio se manifestar, nós temos que estar em jejum, não. Ter uma vida constante. Então, está provavelmente que os discípulos não tinham sabido, não. Antes de Jesus subir, eles não estavam muito preparadinhos assim, não. Porque se tivesse, Jesus não tinha, né? Corrigido É eles ali. verdade. Ali que Jesus é muito sábio. Jesus chegou lá e falou. Ali eles deram para entender que os discípulos não tinham uma vida de jejum, não. Não tinha. Se tivesse, tinha acontecido um milagre, né? Aquele demônio Tinha... tinha saído, não tinha? Então, isso me chama muita atenção, esse versículo, né? Temos que jejuar, não é? Tem pessoa que o demônio manifesta, hoje eu não estou de jejum, hoje eu não estou jejuando, não vou expulsar o demônio. Pode entender o texto até errado. Não é assim. A gente tem que ter uma vida constante em jejum e oração, né? Porque se acontecer, naquele momento, né, o nome do Senhor é glorificado. Então, essa arma nós temos que estar usando ela, né? Temos que estar usando. Isso, você sabe que nas igrejas, estou falando nas igrejas em geral, né? A gente pouco pregação, ensinando sobre essa arma. A gente pouco tem visto as igrejas falar sobre isso. As igrejas hoje ela está se preocupando só pregar mais para o povo se encher, para o povo pular. Eu tenho olhado, observado. Agora, sobre essa palavra, sobre o jejum, a gente não vê, né? A senhora tá sério mesmo. Eu nunca tomei um estudo sobre jejum. Eu não vejo as pessoas dizendo assim, não, você tem que usar bastante o jejum. Fala assim, não, para demônio, as pessoas que mexem com libertação, já fala, tem que jejuar, tem que jejuar. Mas não fala que é dever de todo cristão estar preparado no jejum. Não vejo assim mais ou menos esse ensinamento, não. E é uma arma tão forte que todo mundo pode. É uma arma tão poderosa que o jejum, né? Você mesmo se não souber ler, não souber orar, mas se você ficar ali só num propósito, eu não vou tocar em alimento, hoje eu vou tirar tantos minutos, porque tem pessoas que dá conta aí, né? Até tantas horas, né? Já tem outros, mas, né? É uma coisa assim tão fácil e tão assim pobre no meio do povo de Deus, né? Que a gente não tem visto essa pregação. Um dia, já tem muito tempo, acho que tu se lembra daquele pastor Santos, aquele gordão que ficou aqui um tempo no Buriti. O Santos, lembra? Um dia, eu vi a mulher dele
ela disse, você via que ela era mais velha do que ele, né? Do que o pastor Santo. Ela era mais, né? Ela já tinha uns filhos, já era bem madura ela. E um dia me chamou muita atenção, que ela falou assim, ó, irmã, o que tem sustentado o meu casamento até hoje com o pastor Santos é um mês, todo mês nós fazemos jejum pelo nosso casamento. Ó. Eu só vi, César, isso aí é tremendo. Que ela disse que tinha sustentado, porque ele era mais velho do que ela era mais velha do que ele, como tu via. E o pastor Santos, ela disse, ó, irmã, já teve congresso que eu ia com o Santos, e lá a pessoa chegava jovem, chegava dando telefone para ele, número de telefone. E ali, aí ele falava, aqui é a minha esposa. E ela disse que aquele não trazia ciúmes nela. Ali ela, porque eles tinham uma vida preparada, né? Preparada, sempre eles tiravam, não sabia aí o que podia acontecer. Foi uma coisa que eu achei muito bonita. Ela disse que sempre tirava todo mês um dia para eles, para o casamento deles. Eu acho que poucos casamentos, César, poucos casais faz isso. É verdade, é verdade. Foi a mulher que eu vi falar sobre que ela fazia no seu casamento. Jejuava, ela disse que ali tirava um dia, ficavam os dois ali ajoelhados, no pé da cama, e ajoelhava pelo casamento deles, o matrimônio, que Deus abençoasse, que eles permanecessem firmes. Eu achei muito bonito. Então, foi uma experiência que também eu me lembro sobre o jejum. E sempre eu lembro, eu digo, engraçado, né, que a gente poucos vê os pastores ensinar, né? Que queria ensinar nas igrejas que cada casal tirasse um dia para consagrar pela sua vida, né? Pela sua vida, os dois, que é um corpo, é um só, né? E tirar, é verdade. Isso ensinado na igreja. Acho que é por isso que tem muitos lares destruídos, viu, César? A gente com a palavra na mão, uma coisa tão mínima, né? Da gente fazer. E a gente não faz. Poucas pessoas que têm experiência sobre o jejum, poucas. Isso tem que ser pregado nas igrejas mesmo. É verdade. Se é uma coisa que Jesus pediu, e é certeza que ia acontecer isso, coisas... eu vejo muito do lado espiritual que não tem como fortalecer sem o jejum. O jejum, ele pega o lado do físico do corpo também, que é controlado por comida e todo tipo de coisas que o próprio corpo, ele não quer que a gente leia a Bíblia. O próprio corpo não quer que a gente cante. Só daí a gente tira. A gente gasta muito mais horas. Eu estava falando hoje com o Ricardo, nós ficamos mais o pastor Luiz ali na frente da igreja, falando, nós gastamos muito tempo no dia a dia, nós assistimos uma série, 8, 4 horas. Nós ficamos perto de uma televisão aí, nosso tempo, num programa bom aí, a gente passa 5 horas. Mas quando nós queremos as coisas mais poderosas na nossa vida, que é o jejum, é ler a Bíblia, essas coisas, o corpo já fala assim, desiste, a vista já começa a embaçar, o sono chega, e o corpo fala assim, desiste, isso aí é besteira, tu já leu mais, muito demais. Enquanto o teu espírito está dizendo, você consegue ler mais, você consegue ler mais 5, 6 folhas mais para frente. Eu tenho feito isso na minha vida, eu até aprendido muito com o jejum, que quando o corpo fala assim, eu falo, cara, fica calado, corpo. Eu sei que você tá, meu olho está cansado, mas eu não me limito mais a você ser dominado por você. Eu falo assim, eu vou ler mais e você não vai me impedir. Eu vou parar de ler. Eu desligo a televisão, não tenho nem mais assistir programa nenhum de televisão. Se eu for gastar qualquer tempo de entretenimento, ele vai ser o mesmo tempo de Bíblia. Ele vai ser o mesmo tempo de eu ler um livro. Eu controlei as minhas emoções e minha vida e falo assim, eu gasto meu tempo todo, eu acordo e gasto meu tempo todo em besteira. Qual é o que eu tenho trazido? Eu tenho deixado de ler a Bíblia, um livro, um louvor, e tenho deixado de coisas poderosas, e outras coisas ganham mais tempo do que essas coisas que me traz vida e traz mais conhecimento e me traz muitas coisas boas, eu deixo de lado. A carne fala, deixa de lado aí, fica no cantinho. Assiste um monte de besteira, gasta teu tempo o dia todo em coisas que não vão te edificar. E eu falei, meu Deus, olha que coisa poderosa que a gente aprende nisso.
E eu não vou mais acordar de manhã e gastar meu tempo de coisas. Se eu vou gastar 1 hora de entretenimento, que eu não ligo que as pessoas assistam um filme, assistem alguma coisa, mas que elas tenham controle nessas emoções. Que elas dizem assim, qual é meu tempo com Bíblia e essa coisa? Eu leio 10 minutos, estou cansado da Bíblia, mas eu assisto um programa de televisão e outras coisas, 2 horas, 3 horas. Está errado isso na minha vida. E o jejum, ele mostra isso nas nossas vidas. Ele diz que o corpo da gente sempre vai pedir para você parar a sua espiritualidade. Sempre vai pedir para você parar de buscar a Deus, que é besteira. A própria mente, a maior luta que a gente tem, assim, não é com Satanás. Porque a gente pede autoridade a Deus e a gente levanta o nome do Senhor e Satanás sai. Mas a maior luta que a gente tem é com nossa alma. Porque eu falei assim na escola dominical, nós temos 3 coisas, corpo, alma e espírito. A alma, ela tem que se converter. Ela tem que render que é a nossa mente. Mas o meu espírito foi Deus que me deu, não é o Espírito Santo. E meu espírito conversa com o Espírito Santo. Aí conversa com o meu Espírito Santo e quem eu tenho que escutar? A minha alma tem que se converter ao meu espírito, porque é o meu espírito que conversa com o Espírito Santo. Né? Então, nessa conversa que ele tem, eu tenho que escutar meu espírito, eu não tenho que escutar minha alma tem que se render. Meus pensamentos, a minha carne, tudo tem que se render ao meu espírito, o que ele quer. O que é que o meu espírito quer? Ele está rendido com o Espírito Santo, ele escuta o Espírito Santo. E quando ele escuta o Espírito Santo, ele traz coisas boas para nós aprender. Né? Mas a nossa carne, os nossos desejos vai pedir outra coisa. Sempre vai estar, a nossa guerra sempre vai ser com nós mesmos, não vai ser com Satanás, vai ser com nós mesmos, nós dizendo assim, eu quero parar, eu quero parar. E quando você diz assim, eu tenho controle na minha vida, eu tenho controle, você não me controla, você tem que se converter ao corpo, o corpo tem que se render, porque o corpo é bem limitado. Jesus subiu para orar, e quando chegou lá 3 vezes que ele foi orar antes dele ser crucificado, ele voltava, os discípulos estavam dormindo. Olha tanto que Jesus fala do jejum nessa passagem. Porque eles vão lá e Jesus... Você não pode passar 1 hora orando comigo, eu vou lá orar e vocês voltam, vocês estão dormindo. Vocês estão escutando a caça. Eu vou dizer para vocês o que está acontecendo. A carne de vocês é fraca. Escutai o espírito que é forte. O espírito é forte, mas a carne é fraca. E vocês, quando eu estava orando lá em cima... Vocês sabem escutar o espírito de vocês e orar comigo? Vocês escutou sua carne, a fraqueza, e foram cochilar, foram dormir num momento muito difícil. É um momento que Jesus ia se entregar para ali ele ia se entregar, né, no momento lá, e era um momento difícil, que ele ia ser crucificado, e as pessoas estavam ali, os discípulos estavam dormindo, num momento muito difícil, né? E isso é complicado, né? Então Deus nos mostra coisas poderosas na nossa vida. Deixa eu ver aqui se a saiu. Enganchou alguma coisa ali. Ah, tá aqui, caiu o Tiaci ali. A gente tá aí na live, falando sobre jejum. Deixa eu ver quem que tá aqui. Mas a gente tá falando de jejum aí. Pastor Anderson tá ali também, né? Fiz o canal. Amém. Pai do Senhor, pastor Anderson. Pai do Senhor, varão, a internet caiu bem na hora aqui. A de Tiaci, a minha, vez de quanto cai, eu vi na hora que ficou assim, ficou embaçado, falei, a internet caiu. Na hora que eu entrei, a internet caiu aqui. Mas a internet é assim mesmo, vez de quanto elas deixam a gente ficar caindo, mas Deus abençoa a gente. Pastor, Nando, aqui nós estamos, apareceu alguém, a gente já joga na live aí. Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Foi bom de ver, muitos tempos que eu não vejo o pastor aí na Bahia. Como é que tá as coisas aí, pastor? Graças a Deus, está tudo bem. Começou a chover, Deus enviando chuva. E o pessoal estava aqui bastante com fé, com expectativa que logo em breve Deus ia abençoar com chuva e estava bastante calor, como ainda está. Mas graças a Deus,
já veio os primeiros sinais, chuvas, e quando vem chuva é sinônimo de bênçãos, de prosperidade, né? Isso Então a é nossa verdade, terra pastor. precisa muito de chuva para ser abençoada e prosperar. E o povo se alegra na presença de Deus, né? E as coisas, como é que vão aí? Tudo bem? Graças a Deus, as coisas vão bem aqui, pastor. Eu tenho eu já venho há 4 anos, né, no Dispare. Eu vi essa semana falando de foi esse agora, né, que você postou sobre 500 pessoas no seu canal. É uma coisa que eu tenho falado muito na internet. Eu tinha usado minhas redes sociais muito para coisas erradas. E eu vejo pessoas crescendo na rede social, bateu 500 pessoas escutando. Eu vejo lá as visualizações. Quantas pessoas não estão escutando a mensagem do pastor antes, né? Eu acho que aqui agora, né? É um canal, multidões, milhões de pessoas estão aqui escutando a palavra de Deus na rede social. Não tem como a igreja fugir mais disso, né? Tem multidões que estão se perdendo e outras estão sendo ganhadas por Jesus na rede social. Muita gente tem esse preconceito ainda com a rede social. E eu vi hoje, eu fiquei até alegre, o pastor bater 500 pessoas no canal dele, escutando a palavra dele, a mensagem dele. Que coisas que nós não... Pastor Antes, lá na Bahia, eu escuto as mensagens dele. Lá na Bahia, eu tenho o prazer de estar escutando uma mensagem poderosa que ele está colocando agora. Mas eu fico feliz, pastor, de ter batido 500 pessoas e estar aí escutando o seu canal aí. Que Deus continue abençoando você grandemente. É benção. Pastor, fala um pouco aí sobre o jejum e o poder do jejum, igual nós estávamos falando, hein, pastor? O jejum, como a Bíblia explica, a Bíblia ensina, o jejum é algo bastante importante quando se diz respeito a separar um tempo de compromisso com Deus. É um propósito com Deus firmado para que a igreja possa se aproximar mais de Deus em intimidade e comunhão. Então, é importante reservar esse tempo, é necessário reservar esse tempo de jejum, de abstinência do alimento, para se separar para Deus, como uma aliança, como um voto, como um propósito específico. E cada pessoa tem um propósito específico. Um propósito que você coloca na presença de Deus. Então, o jejum tem um propósito. Ali em Mateus, capítulo 6... vai falar bastante sobre a oração e sobre o jejum. E uma das coisas que me chama muito a atenção ali é que Jesus fala que o jejum e a oração precisa ser algo particular, algo íntimo com você e Deus. Não para ser mostrado especificamente para as pessoas, para se gloriar ou para se exaltar, mas é algo que se diz respeito, é algo restrito à comunhão e à intimidade com Deus. Então, vale ressaltar a importância de separar esse tempo para Deus, com um propósito específico. Então, nós determinamos um propósito, estabelecemos uma hora, estabelecemos um tempo em jejum, onde estamos ali em abstinência de alimento, abstinência parcial ou total, de alimento sólido, e às vezes até água. E muitas vezes as pessoas fazem um jejum total. E muitas vezes fazem um jejum parcial. Às vezes as pessoas se abstêm do alimento, mas consomem um pouco de água. Tudo depende da fisiologia do corpo, porque às vezes as pessoas não estão preparadas para fazer um jejum total até certo tempo, 3, 4 ou 5 horas de relógio. Então, vale aí ressaltar a importância de você analisar quais são as suas condições fisiológicas para que você estabeleça um tempo. E aí você vê que muitas pessoas fazem loucuras a ponto de entrar no extremo, de querer fazer um jejum de 40 dias, como Jesus fez, 40 dias como Moisés ou como Elias, e começa a espiritualizar a coisa e dizer, porque Elias fez o jejum de 40 dias, porque Moisés fez, ou Jesus fez, eu também sou capaz de fazer. Mas só que nós precisamos analisar que não é bem assim que as coisas acontecem. Por quê? Porque nós precisamos
analisar ali o contexto da situação. Moisés estava no Monte Sinai, Moisés estava debaixo da presença de Deus, estava ali diante de um grande milagre. Então ali, naquela ocasião, foi um milagre de Deus. Da mesma forma, Elias também estava sendo ali guiado por a mão de Deus, por um grande milagre de Deus no seu ministério. E Jesus, da mesma forma, no deserto, quando passou ali 40 dias em jejum e oração, ele foi tentado. Então, tudo ali teve um propósito estabelecido por Deus. Então, nós devemos analisar o contexto, cada situação, para depois firmarmos um propósito de jejum. Então, nem todo mundo está preparado para esse propósito. Já houve casos de pessoas até morrerem, porque estabeleceu um jejum de 40 dias e não analisou a fisiologia corporal, as suas condições, e o médico é que vai analisar isso. Então, as pessoas precisam parar de espiritualizar muito a coisa e também analisar o lado profissional, para entrar nesse propósito. E para resumir, o jejum é um propósito com Deus. Quando nós separamos esse tempo para Deus, renunciamos à carne, entramos em espírito, a nossa alma, o nosso espírito fica mais sensível à voz de Deus. Aí Deus opera, aí Deus ele age, aí Deus ele fala dentro do propósito específico que nós estamos buscando. Então é bênção de Deus esse propósito. É verdade. Amém? É muito importante, como o pastor falou, né? Eu acho que a gente tem que testar um pouco o limite, né? Quer dizer, eu não gosto muito de botar a hora do jejum de parar, que a gente fica aqui meio ansioso. Mas uma das coisas que o pastor falou de coisa importante é sobre a saúde da pessoa, né? Tem gente que viu outra pessoa fazendo 10 dias, não conhece seu corpo, tem algumas doenças e quer fazer outra pessoa. Não, vai até aonde Deus permitir ali, que dá a sua saúde. Se a saúde não dá, não faça também. Mas uma coisa é poderosa, quem tem a saúde sabe o seu limite, né? Tem que ter consciência. O cristão, ele não é alienado, né? Tem gente que faz as coisas, não sei, vou fazer testes, isso aí é pecado, isso é coisa errada. Tudo que é exagerado demais é coisa errada. O cristão, ele é consciente, ele sabe o limite dele, né? Ele testa, sabe o limite. Mas uma das coisas que nós está acontecendo, que as pessoas não sabem, pastor, o limite, não sabe o poder que tem um jejum. O próprio Jesus fala que se viria, se fala assim, ó, quando eu sair daqui, os discípulos, né, ele está aqui lendo, deixa eu ler mais ou menos aqui, tá? Marcos 2, versículo 15, versículo 18, né? Ora, os discípulos de João, eles falam que não jejua. Não, aí Jesus responde no 19. Responde Jesus, pode porventura jejuar o convidado para o casamento enquanto o noivo está com ele? Aí ele fala, durante tempos vos está com ele, durante o tempo que estivesse presente o noivo, não poder jejuar. Aí, dias, aqui agora onde está, dias virão, contudo, em que será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Né? Nesse tempo jejuarão. E aí é onde as pessoas não pegam isso aqui. Né? Eu fiquei imaginando, tem muitas batalhas na nossa vida. Eu falei no caso de Esther, ela se preparou antes, que ela ia morrer, ela se preparou antes. Eu falei também o caso do rei Josafá, né? Que se preparou antes para a batalha. Né? Jesus também está se preparando para o seu ministério, né? E se preparou antes. E tem cristão passando por lutas com muitas dificuldades. Não, fala assim, não, quando a luta chegar, eu vou me preparar. Aí é onde está, né? Porque a palavra de Deus fala que o jejum é poderoso para todas as áreas, tanto financeiro, tanto casamento, contra filho, tudo que você faz é um discernimento muito poderoso, que eu acho que a maioria do jejum Deus vai te dar a resposta na hora certa, quando as coisas acontecerem. Quando a luta vier, você está preparado. Deus está te colocando discernimento para você saber passar por aquela luta. Faça uma análise aí, pastor, mais ou menos de pessoas que nós vemos que não ensina mais muito sobre jejum na igreja. Fala assim, irmão, tem que tirar um dia da semana, pelo menos um dia da semana, né? Para você conhecer como é que está a sua espiritualidade. Assim, a gente não vê muito ensinando isso, pastor. Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas
elas esqueceram os princípios que nós adquirimos e nós aprendemos com os nossos pais da fé, que foram ensinados e passados. Na nossa infância, quando nós nos convertemos, quando éramos novo convertido, aprendemos que a oração, que o jejum, as campanhas, sempre foram algo especial para o nosso crescimento espiritual. Verdade. E no decorrer do tempo, principalmente nos anos 90, nós víamos falar muito sobre jejum, sobre oração, sobre consagração. As pessoas estavam mais envolvidas nessa questão de intimidade com Deus, de orar, de buscar. E depois de uns 10 anos e 20 anos para cá, as pessoas começaram a se envolver muito com a tecnologia, com as redes sociais, com o aumento tecnológico. As pessoas começaram a deixar mais a palavra e começaram a se envolver mais com a tecnologia, com o avanço tecnológico, com as redes sociais, e passaram a diminuir o seu tempo com Deus. E o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos voltar aos princípios, aos primórdios, aquilo que foi passado e ensinado para nós no princípio, os valores espirituais, os princípios que nos fazem crescer e nos fazem ter base da fé cristã. E quando nós falamos em jejum, nós estamos falando em algo particular, é intimidade com Deus. E é o que a igreja hoje precisa, é ter intimidade com Deus, é voltar novamente ao primeiro amor, a buscar a Deus, a separar esse tempo específico para Deus. Cada pessoa tem um problema específico, mas muitas pessoas deixam de separar um tempo para Deus, deixam de orar, deixam de colocar Deus como prioridade na vida delas. E Deus, ele é a nossa prioridade, ele precisa estar em primeiro lugar em nossas vidas, porque a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então aí vale a importância do jejum, de separar um tempo, de se consagrar para Deus. Até porque a nossa vida espiritual depende desse crescimento, desse alimento. Sem esse alimento, sem essa comunhão, sem essa amizade com Deus, a nossa alma, o nosso espírito vai deixar de estar sensível para as coisas de Deus. Mas quando nós estamos sensíveis a ouvir a voz de Deus, é porque nós separamos um tempo, é porque nós estamos em jejum, nós renunciamos à carne, nós renunciamos os prazeres da carne, para estar voltados exclusivamente para Deus. E aí sim, as coisas começam a acontecer em nossas vidas, as coisas começam a surgir em nossas vidas, os resultados vêm. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela já nos ensina que quando nós separamos um tempo para Deus, Deus, ele age. Tudo que o homem planta, o homem semeia. Então, se eu estou plantando em espírito, se eu estou plantando consagração, se eu estou semeando adoração verdadeira, se eu estou semeando propósito com Deus, se eu estou semeando uma vida plena com Deus, de qualidade espiritual, no jejum, na oração, na intimidade com Deus, com certeza, o mal vai perder a sua força, o reino das trevas vai perder, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, quando ela se voltar a buscar o verdadeiro avivamento que ela necessita. Porque a palavra diz que a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Por quê? Porque a glória da primeira casa, a casa por ser maior, a casa por ser gloriosa, por ter uma grande quantidade de ouro, chamar bastante atenção, a presença era menos do que a última casa, porque a última casa era pequena e não chamava atenção. Então, o que nós aprendemos com isso? É que quando nós nos tornamos pequenos, a glória de Deus então aparece em nossas vidas. Quando nós nos tornamos pequenos, Deus, ele se manifesta em nós. A primeira casa era grande, então a presença era menos. Mas quando a casa se torna pequena, aí a presença de Deus se torna maior em nossas vidas. E isso é através do jejum, através da oração, da consagração, esse tempo específico que nós separamos para Deus.
E aí nós renovamos a nossa aliança, o nosso pacto. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí sim, aí inclui jejum, aí inclui a humilhação, a humildade, a convenção, a consagração, a intimidade com Deus. Quando esse povo se voltar para Deus, com um jejum, com um coração contrito com Deus, aquebrantado, coração quebrantado e contrito, por meio do jejum e da consagração, grandes coisas Deus vai começar a fazer. O povo até questiona por que nos nossos dias não estão acontecendo mais milagres como antes. Você não vê paralítico andar, você não vê mais pessoas saírem curadas, você não vê mais, raramente você consegue ver batismo com o Espírito Santo nas igrejas, raramente você vê pessoas sendo libertas de demônios. Por quê? Porque o povo deixou de buscar a Deus em jejum, em oração, de se consagrar a Deus. Mas quando isso começar a acontecer de novo, é como disse os heróis da fé, que a igreja é um leão adormecido, e quando esse leão despertar, o mundo inteiro ouvirá o seu rugido. Então é importante renovarmos a aliança com Deus através do jejum, da oração, porque o jejum é algo que está sendo esquecido por as pessoas. Muitas pessoas estão esquecendo de fazer esse jejum, esse tempo precioso e específico para Deus, que é tão importante para o crescimento espiritual. Estão abandonando os princípios da palavra. Mas quando nós nos voltamos para a palavra, aí sim, Deus, ele age, Deus, ele opera. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E lá no Isaías, no capítulo 58, Deus ele fala, ele é bem específico quando ele fala sobre o jejum. Eles costumavam fazer jejum, eles costumavam se vestir de saco, colocar cinza sobre a cabeça, no Velho Testamento, mas o que eles estavam esquecendo era do mais importante, que era soltar, libertar as pessoas que estavam oprimidas, que estavam cativas, que estavam presas pelo pecado. Eles estavam esquecendo de ajudar os pobres e as viúvas desamparadas daquela época. Eles estavam preocupados com o jejum, com o sacrifício, mas estavam se esquecendo do mais importante da lei, que era o amor ao próximo. E aí Deus valorizou essa questão, esse jejum espiritual. E ele diz ainda, ele ainda abrange ali a palavra dentro do Não, a minha tá que tá ok aqui. Quando Jesus falou nessa palavra aí, que quando o noivo fosse tirado, eles iam jejuar, e enquanto isso o noivo estava com eles não tinham necessidade de jejuar. Jesus estava falando ali sobre a ascensão dele, quando ele fosse retirado da terra, que fosse ascendido aos céus, aí sim, a igreja, os discípulos, todos teriam que esperar, aguardar a vinda do noivo, e isso com preparação, com um jejum, com oração. É como as 5 virgens prudentes, que carregavam azeite nas suas vasilhas, estavam preparadas, e não como aquelas 5 virgens loucas e nécias, que estavam despreparadas, conforme diz em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Ali fala de 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E as 5 virgens prudentes carregavam azeite nas suas vasilhas. A vasilha ali fala da vida que necessita e que precisa de ser preenchida com o azeite, que representa a presença do Espírito Santo na vida delas. E quando o Espírito Santo está na vida da igreja, aí ela entra em compromisso, em concordância com a palavra e começa a se consagrar para Deus.
E aí vem os frutos, que é o jejum, que é a oração, a leitura da palavra. São os 3 pilares espirituais que fazem a igreja crescer. Oração, jejum e palavra. Sem esses 3 pilares aí, a igreja não vai crescer. E quando falta um deles, fica um negócio capenga, um negócio assim que não fica completo. Quando você tem palavra, você tem oração e falta jejum, fica um negócio incompleto. Então é preciso que esteja completo. Quando tem jejum e oração e não tem palavra, fica incompleto. Quando tem palavra e tem jejum e não tem oração, fica incompleto. Então tem que trabalhar em uma harmonia. Tem que estar completo. Oração, jejum e palavra, para que a igreja possa crescer e avançar contra as forças espirituais do mal. Como diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, que a nossa luta, que a nossa guerra é contra os principados e potestades. E a igreja precisa se revestir das armaduras espirituais. E isso inclui a oração, e isso inclui o jejum, isso inclui a fé que nós precisamos ter em nossa vida. A justiça, a couraça da justiça, a salvação, a certeza, a convicção, tudo isso nós precisamos guardar em nossas vidas. Vou deixar o pastor falar agora, complementar. Amém. A palavra poderosa do pastor Antes, né? Não esqueça de seguir o pastor Antes no YouTube. Graças a Deus ele está participando com a gente aqui. Vou passar aqui para a tia Si. A gente vai estar encerrando aqui, não vou dar as palavras final, nós já tínhamos comentado bastante a tia Si aqui, o pastor Antes deu uma palavra poderosa aqui. Da tia Si, terminando esse tema tão maravilhoso, tão grande, que é sobre o jejum que ninguém fala, mas eu dou um conselho, gente, faça um jejum pelo menos uma vez por semana, e Deus vai te dar tanto conhecimento, que coisa que Satanás não quer, que seu corpo não quer. Deus vai abrir tanto discernimento na sua vida, e questão de lutas e batalhas que você vai ter, a diversidade na sua vida. Use o jejum, é poderoso, porque foi Jesus que mandou, não é eu, não é o pastor Anderson, a missionária Valdeci que está falando, é o próprio Jesus falando, dias difíceis virão, e vocês têm que jejuar. E a igreja não pode, você que é cristão não pode viver uma vida sem jejum. O jejum, ele te traz esse poder maravilhoso de tu conhecer muitas coisas, como vencer batalhas na vida. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Antes, da missionária Valdeci. Parece que a internet dela travou ali, mas está tudo ok. Pastor, eu acho que Valdeci travou ali. Vou dar as últimas, a gente vai estar encerrando, que Deus continue abençoando. Nós estamos aí no domingo até onde Deus permitir. Se eu puder nos ajudar no domingo, aí pode entrar ao vivo com a gente. E foi bênção, o senhor estava dando uma palavra hoje aqui. Deixa o senhor dar aí umas palavras final aí para a gente estar encerrando. Então é isso, Varão, é a importância do jejum. O jejum, ele é uma das armas mais poderosas que nós podemos utilizar e colocar em prática em nossas vidas. O próprio Jesus, ele ensinou. Quando os discípulos eles estavam ali lutando, tentando libertar um homem que estava possesso de demônio, lunático, os discípulos não estavam conseguindo expulsar aquele demônio, daquele jovem. Jesus deu a resposta. Por que esse demônio não saiu? É porque essa casta de demônios não se expulsa se não for pela oração e pelo jejum. Aí eu volto a falar novamente. Se você tiver oração, tiver palavra e não tiver jejum, está incompleto. Então eles tinham oração? Tinham. Eles tinham palavra? Tinham. Mas estava faltando alguma coisa. Jejum. Essa casta de demônios não se expulsa se não for pela oração e pelo jejum. Por que o jejum? Porque o jejum deixa você sensível às coisas de Deus. O jejum deixa você sensível à voz de Deus. Seu espírito fica sensível. Você tem mais facilidade para discernir entre o espírito da mentira e o espírito da verdade. E se você tem sensibilidade para isso, então isso significa que você tem comunhão com Deus. E quando você tem comunhão com Deus, aí a coisa acontece. Os resultados vêm e Deus abençoa a vida da igreja. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Antes, tia Si, as últimas palavras final aí, tia Si. A gente vai estar encerrando. Já agradeço a participação
da missionária Valdeci, que está sempre com a gente aqui nessa live, né? Dá a palavra final para a senhora aí para a gente estar encerrando. A minha palavra final sobre este tema é que eu aprendi muito sobre o jejum, né? Ele também está entronizado ali nos frutos do Espírito, porque você vê que se a pessoa vem agir os frutos do Espírito, não tem como operar na vida do ser humano, né? Porque lá em Gálatas fala, né? Os frutos do Espírito que é paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Então, se a nossa carne agir, não tem como os frutos do Espírito agir em nosso viver, não é verdade? Então, eu creio que está incluído, né? E o jejum ajuda-nos a ter os frutos do Espírito também, né? Um pouco assim fora, nós estamos fazendo jejum, mas faz parte, né? Então, aprendi muito nessa tarde sobre o jejum. Que Deus assim nos abençoe, pastor Antes. Prazer. Amém, irmã Cris. Deus abençoe. São nós todos. A irmã teve esses dias na igreja, não foi que dá Irecê, na igreja de Deus? Verdade. Eu estou até pregando um dia, a irmã estava lá. Que bênção, não foi? Fiquei feliz de ver você ali pregando, que bênção. Então, amém. Assim, foi muito boa essa tarde, essa palavra. Bênção, viu? Muito proveitosa. É verdade. Encontro vocês. Uma boa tarde, uma noite abençoada aí de culto. E Deus continue abençoando os dois grandemente. Mas o convite já está para vocês do